Seja muito bem-vindo. Você está no canal O Mundo do Futebol. A bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para trazer aquele mercadão da bola esperto, né? Muitas e muitas notícias, tá? Como, por exemplo, o jogador aqui Noah Darvit saiu do Stuttgart, da Alemanha, e fechou com o Elversberg, também da Alemanha, por uma temporada, por empréstimo, tá? Aqui também, quem fechou com o Strasbourg da França, aqui eu vou dar uma olhadinha nesse nome. Diogo Souza. Esse jogador fechou até 2031 com o Strasbourg da França. O Tottenham da Inglaterra fechou aqui, gente, 3 contratações. É o Tottenham virado. Dubravka, goleiro, estava no Burnley, se muito me engano. Fechou aqui com o Tottenham. Matheus Fernandes, esse jogador estava atuando, se muito me engano, no West Ham, bom, não estou lembrado aqui, mas esse jogador fechou até 2032 com o Tottenham. E o Tonali, né, eu já havia falado isso no último Mercadão da Bola, saído do Newcastle, também reforço do Tottenham da Inglaterra. Mais um jogador aqui, dessa vez que renovou o contrato com o Tottenham, né? Anthony Kinski, goleiro, renovou o contrato com o Tottenham por 5 anos. Vou até dar uma confirmada aqui nessa renovação, tá? Nesse tempo de renovação. Qualquer coisa eu corrijo aqui. Grimaldo, lateral ex-Bayer Leverkusen, fechou com o Atlético de Madrid. Kang Lee, jogador sul-coreano, né, do PSG, é outro que pode estar fechando com o Atlético de Madrid. Bom, gente, finalmente o Cruzeiro fechou de fato a contratação de Gabriel Peck, né? Que tá fechado, mas não é oficializado, mas fechou com o Cruzeiro, tá? Esse jogador. O Krasnodar da Rússia tá possivelmente fechando a contratação de Christian, jogador do Cruzeiro, tá? É um volante. Aqui também, Ângelo Cândido. Esse jogador tá saindo do São Paulo e tá indo para o Strasbourg da França. Steve Clark, treinador, demitido da seleção da Escócia. Julian Nagelsmann, treinador, demitido da seleção da Alemanha. Aqui também, Borré, atacante ex-Inter de Porto Alegre, fechou contrato de 3 temporadas com o River Plate, da Argentina. Bom, gente, Marcelo Bielsa, treinador, foi demitido, né, da seleção do Uruguai. E Marcelo Gallardo, treinador argentino, pode chegar para a seleção do Uruguai, tá? Há essa possibilidade. Aqui também, quem tá fora de jogos da Espanha, gente, talvez para a Copa inteira, seja os seguintes jogadores: Eremi Pino e o Nico Williams, 2 pontas. Esses 2 pontas estão lesionados na seleção da Espanha, tá? Para a sequência da Copa do Mundo, já não participaram do último jogo da Espanha na Copa contra a Áustria, tá? Vamos lá, gente. Léo Jabá, atacante, fechando com o Juventude do Rio Grande do Sul. Chris James, esse jogador se lesionou e é também desfalque da seleção da Inglaterra. Aqui, tá? Lenglet, zagueiro, fechou contrato de 3 temporadas com o Benfica, gente. De Vrij, esse jogador saiu da Inter de Milão e foi para o Panathinaikos da Grécia. Vamos lá, gente. Alejo Vélez, esse jogador fechou até 2031 com o Bahia. O Batman Appedospor, da 2ª divisão turca, fechou a contratação aqui de Dória, ex-zagueiro do São Paulo. 5 temporadas é o contrato de Sérgio Altimiran, jogador espanhol, com o Sporting de Portugal. Nicolas Lamentré, aqui, gente, goleiro, fechou com o Rennes da França até 2031. Drake Horst, atacante holandês, fechou por 2 temporadas com o Twente, da Holanda. Vamos lá, gente. Krevasky, esse jogador fechou com o Parma, da Itália, até 2031. Corneu, esse jogador fechou com o Venezia, também da Itália. O Yongbo, treinador, pediu demissão
do cargo de treinador da seleção da Coreia do Sul. Vamos lá, gente, mais notícias. Darius Stamak, esse jogador fechou com o Werder Bremen da Alemanha. Jonas Kuziazari, esse jogador saiu do Bayern de Munique, eu já havia falado no último Mercadão da Bola, mas o tempo de contrato dele com o Fulham, da Inglaterra, é de 5 temporadas. O Al Saad do Catar está perto de contratar Hernan Crespo como seu novo treinador. O Chicago Fire, clube da MLS dos Estados Unidos, contratou oficialmente Robert Lewandowski, atacante polonês, como seu novo reforço. Vamos lá, gente, o Blateg Polvidic, esse time que eu particularmente não sei de onde está contratando o jogador Daniel Troiano, o goleiro Jean, que ainda pertence ao América de Cali, né? Já passou pelo São Paulo. Interessa ao Ceará. O Ceará possivelmente está fechando a contratação do jogador. Márcio Goiano, treinador, foi demitido do Sport Recife. Gilmar Dalpozo é o novo treinador do Sport Recife. Vamos lá, gente. Borazzi, atacante, Léo Índio, zagueiro, fechando com o Náutico, esses dois reforços. Eduardo Spezian, esse jogador aqui está fechando com o Al Ahly da Arábia Saudita. Aqui também. Enzo Maresca, treinador, foi oficializado como novo treinador do Manchester City. Emiliano Alegre, né? Bom Alegre, ex-treinador do Milan, oficializado como novo treinador do Napoli, tá? É o novo treinador do Napoli, repetindo. Claudinho, lateral, chegado do Vitória da Bahia. Diego Hernandes, do Botafogo, é um meia atacante. 2 reforços que devem estar chegando para o Sport Recife. Cauã Maranhão se despediu do Piauí, né? Clube que foi eliminado da Série D, estava por empréstimo lá, e voltou para o Náutico, né? Atacante. Aqui também o Matheus Santos saiu do Cuiabá e o João Araújo, ao que parece, é o novo reforço do Cuiabá. João Lucas, esse jogador, está saindo do Fortaleza ainda para o Bragantino em definitivo. Gabriel Gizinovic, e nomezinho complicado, tá fechando em definitivo com Mirassol, gente, pelo que eu tô entendendo, tá? Qualquer coisa eu corrijo aqui. Marco Moreno, zagueiro, oficializado pelo Bahia como novo reforço. Benny Traoré, esse jogador fechou com New York City, dos Estados Unidos. Ronald Koeman, treinador, pediu demissão da seleção da Holanda. Aqui também o jogador Christensen fechou com o Midland da Dinamarca até 2031. Ele estava jogando no futebol alemão. David Carmo, esse jogador fechou aqui com o Olympiacos da Grécia. João Pedro, esse jogador está fora do clube do Remo. Saiu do clube, né? Mika Marmal fecha com o Feyenoord da Holanda. Nacho Ferry por 5 temporadas com o Feyenoord da Holanda também. Aqui também o jogador, o nome dele, vou dar uma checada. Sérgio Bacia por 4 temporadas e Adrian por 5 temporadas, reforços do Braga de Portugal. Felipe Augusto, jogador brasileiro, fechou até 2030 com o Zenit da Rússia. E por 4 temporadas é o contrato de Caio Henrique com o Ajax da Holanda. Nathan Ake, zagueiro ex-Manchester City holandês, fechou com o Fenerbahçe da Turquia. Lorenzo Berardi até 2031 e Bela Kotchap até 2030. Reforços aqui do Sassuolo. Beleza, gente? Eu vou até dar uma confirmada nisso aqui. Flávia Nanzin, esse jogador fechou por 4 temporadas. E também aqui o Enzo Fati, me parece que foi por 3 temporadas com o Mônaco. Reforços do Mônaco, da França, né? Vamos lá, gente. O Bela Kotchap e o Lorenzo Berardi fecharam, na verdade, com o Venezia, tá? Da Itália, só para explicar tudo certinho aí, para não deixar nada errado, tá? Também aqui o Niakato, esse jogador fechou com a Juventus da Itália. E, bom, o jogador Ravi Galan fechou por 2 temporadas com o Celta de Vigo. O jogador Stanley Sock fechou aqui com o Union Berlin da Alemanha. O jogador também aqui, vamos checar o nome dele,
passo daqui a pouco. Vlaco Dimos, goleiro, fechou com o Brighton, gente, por uma temporada. Aqui também, Franzi, esse jogador fechou com o Genoa, da Itália. É de 4 temporadas o contrato de Grimaldo, jogador espanhol, com o Atlético de Madrid, da Espanha. Vamos corrigir, gente. Vlaco Dimos, goleiro, fechou com Sevilha, da Espanha, tá? Rodrigo Rego e Pascal, esses jogadores aqui fecharam com o Brighton da Inglaterra, tá? Corrigido isso, vamos embora. Gente, no caso do Rodrigo Rego, tá, que eu falei aí, é até 2030, tá? O contrato do jogador com o Brighton da Inglaterra. BKSS, treinador, saiu da seleção do Equador, gente, pediu demissão, tá? E o Vasco tá de olho nele porque a negociação com o Fernando Seabra, que estava no Curitiba, ao que parece deu errado, tá? Segundo informações. Aqui também, o jogador Haas fechou com o Valência da Espanha até 2030. Moscardo está saindo do PSG brasileiro, indo para o espanhol, por empréstimo. O Kyoto Sanga do Japão oficializou Maceió, atacante brasileiro, ex-portuguesa, por uma temporada. Julimar, ex-Atlético Paranaense, fechou com o Sarja, dos Emirados Árabes. E Brites, esse jogador saiu do Fortaleza. Bom, gente, o goleiro Marcos Felipe não vai voltar para o Bahia. Assinou em definitivo com o Yurtspor, da Turquia. Bazumana Touré, esse jogador saiu do Hoffenheim e fechou aqui com o Newcastle, tá? Lucas Paquetá sofreu lesão e deve ficar fora da seleção pelo restante da Copa, gente, tá? Segundo informações. Vamos em frente. Vamos lá, gente. O volante Edson Fernando fechou com Remo de Belém do Pará. Vitor Pereira, português, treinador, foi demitido do Nottingham Forest. E Oliver Glasner, treinador alemão, é o novo treinador do Nottingham Forest. Detalhe, gente. O Vitor Pereira foi demitido às 11h58 da noite do dia 30 de junho pelo Nottingham Forest. Aí os amigos podem perguntar por quê. Tinha uma cláusula no contrato do treinador que ele poderia ser demitido pelo Nottingham Forest até o último dia 30 de junho, tá? E faltando 2 minutos para meia-noite, para acabar o dia 30 de junho, Nottingham Forest foi lá e enviou um e-mail para o Vitor Pereira, o demitindo, e o Oliver Glasner foi contratado para o seu lugar, para o clube inglês. Vamos lá, gente. O jogador dinamarquês Jonas Hind, que estava livre no mercado, fechou com o Braga de Portugal por 4 temporadas. Maripan, zagueiro chileno, foi oficializado pelo Inter de Porto Alegre até 2028. Vitor Sá, atacante, oficializado pelo São Paulo até 2029. Mikael, atacante do CRB, interessava ao São Paulo, mas o CRB não aceitou a proposta. Domingos Duarte, zagueiro, ao que parece não vai mais para o São Paulo, gente. Parece que na última hora o zagueiro de fato não quis chegar no São Paulo, tá? O São Paulo até fez uma nova proposta, mas me parece que o zagueiro não aceitou. Widstrup, esse jogador fechou com o Lyon da França por 5 temporadas. Arthur, jogador belga, fechou com o Auxerre, também da França, por 3 temporadas. Alessandro Romano, por uma temporada, fechou com o Cagliari da Itália por empréstimo. Helgason, esse jogador fechou até 2029 com o Venezia. Aqui também, Giovanni, goleiro, fecha até 2031 com o Parma. Vieri, zagueiro brasileiro, fechou até 2031 com a Fiorentina. Flávio Torreão foi destituído do cargo e William Simões é o novo presidente do Campinense da Paraíba. Muharemovic, jogador do Sassuolo, fechando com a Juventus. Lucas Justin, esse jogador está saindo aqui, me parece, do América Mineiro e voltando para o Fluminense, gente, tá? Vou dar uma checada aonde está esse jogador. Lima, esse jogador também possivelmente está voltando ao Fluminense. Ele estava emprestado ao América do México. Só confirmando aqui, gente, o Lucas Justin está saindo da Ponte Preta e voltando ao Fluminense. William Podger, atacante, também está saindo da Ponte Preta por atraso salarial. Jubilu Iwata, esse clube do Japão, contratou Yuri Lara, atacante.
Lucas Mugni até 2027, oficializado como novo reforço do Ceará, né? Uma repatriação, na verdade. Alan George, treinador, foi demitido do Boa Esporte Clube de Minas Gerais, que está disputando o Campeonato Mineiro do Módulo 2, né? Eugênio Souza é o novo treinador do Estrela do Norte para a segunda divisão do Campeonato Capixaba. Aqui também o Paphos do Chifre, o Paphos do Chipre, né? Clube cipriota, que tem o zagueiro Davi Luiz, né? Como seu reforço mais conhecido, contratou por empréstimo o Biel, aquele mesmo, com passagem pelo Grêmio, né? Jogou no futebol europeu no Sporting de Portugal, agora vai jogar por empréstimo no Paphos do Chipre, o Biel. Bom, galera, uns chegando e outros saindo. Samuel Alves, emprestado pelo Botafogo para o Rio Ave de Portugal. E Cavani, atacante uruguaio, se despede do Boca Juniors, está livre no mercado. O jogador Álvaro Rodrigues, ex-Real Madrid, fechou com o Bournemouth da Inglaterra. É um atacante, né? O Aquidauanense do Mato Grosso rescindiu o contrato do atacante Walter, ex-Fluminense e ex-Goiás, que volta a estar livre no mercado. Giva, atacante que já passou pelo Náutico e pelo Retrô aqui em Pernambuco, rescindiu o contrato com o Amazonas, ou melhor, com o Nacional do Amazonas. Vamos lá, gente. Matheus Felipe, esse zagueiro, fechou com o clube do Remo. Também aqui, Lautaro Dias saiu do Santos, fechou com o Racing da Argentina. Caleb, esse atacante, saiu do Fortaleza e fechou com o Internacional de Porto Alegre por uma temporada. Vamos lá, gente. Giovanni Gonzalez, reforço do River Plate da Argentina. Tá, mais um reforço do River. Aqui também Dantas, zagueiro que já foi do Novo Horizontino, fechou com o Atlético Paranaense. Vamos lá, gente. Lauren Obergel, esse jogador fechou por 4 temporadas com o Nice da França. Lucas Beltrán, por empréstimo, esse centroavante saiu da Fiorentina e fechou por empréstimo de uma temporada com o River Plate. Mauro Arambari, até 2028, outro reforço do River Plate da Argentina. Matisse Odobert, esse jogador foi comprado pelo Manchester City e foi emprestado ao Mônaco da França por uma temporada. Duranville, esse jogador é base do Borussia Dortmund, um atacante, e foi comprado pelo Lyon da França, contrato até 2031. Lucalo Korchvili fechou até 2029 com Colônia da Alemanha. Também aqui, Samuel Aifi, esse jogador fechou com Genoa da Itália. David Kutka é outro que fechou com Genoa da Itália, esse aqui por 5 temporadas. Luiz Milla, por 3 temporadas, novo jogador do Como da Itália. Kaique Bruno, saído do Cruzeiro, também oficializado pelo Como da Itália, como novo reforço. Alex Calatrava, por 5 temporadas, fechou com o Espanhol. Até 2029, Afonso Pedraza fechou com a Lazio da Itália. Rader Hackler fechou por 5 temporadas aqui com o Everton. Jack Buckley, esse goleiro, fechou por 2 temporadas com o Hull City, também na Inglaterra. Michael Svoboda fechou por 4 temporadas com o Brighton da Inglaterra. Jeremy Moga, esse jogador é uma revelação do Leicester City, gente, que o Arsenal queria, mas o Manchester City foi quem contratou. Esse jogador deve ter 17 anos, se muito me engano. Ener Valencia, atacante equatoriano, declarou que não mais jogará pela seleção do Equador. Ele está se aposentando da seleção. Bom, gente, segundo informações, o Mandaka, jogador do Juventude, está possivelmente fechando com o Grêmio, tá? Ferrarese, esse jogador que está emprestado do São Paulo para o Botafogo, deve ficar no clube em definitivo. E Newton, volante, fechando com São Paulo. Vamos lá, gente. Léo Baianinho, emprestado pelo Vitória da Bahia para o Paysandu. Marcos Vitor, esse jogador renovou o contrato com o Bahia. Só não fiquei sabendo até quando, tá? Gente, é por mais 2 temporadas, tá? A renovação de contrato do Marcos Vitor com o Bahia.
O Atlético Santa Rita, que é um clube que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Paraibano, contratou o jogador Maia. Também aqui o Yuri Borges. Esse jogador fechou com o Paulista de Jundiaí. Vamos lá, gente. Chamberlain, que já passou por Liverpool e Arsenal, fechou contrato de uma temporada com o Celtic da Escócia. Denner Evangelista foi comprado pelo Chelsea e quando ele completar 18 anos, ele vai sair do Corinthians, ele é base do Corinthians, pro Chelsea. O jogador Diego Rossi é novo reforço do Monterrey do México. Ange Postecoglou, ex-treinador do Tottenham da Inglaterra, é o novo treinador do Al Nassr da Arábia Saudita. Vamos lá, gente. O jogador Mahrez, né, se aposenta da seleção da Argélia. Não vai mais jogar pela seleção da Argélia. Aqui também o jogador El Shaarawy, me parece ser um atacante, né, egípcio. Ele tem negociações avançadas com o Al-Shabaab da Arábia Saudita, né? Eu acho que eu já falei aí, não foi? Mas o Maximiliano Allegri fechou com o Napoli, né? Treinador. Mas eu devo ter falado já essa notícia. O que eu não falei é que, por exemplo, gente, tratando agora do futebol alemão, beleza? Jürgen Klopp deve ser o novo treinador da seleção da Alemanha para o lugar de Julian Nagelsmann. Para quem não sabe quem é Jürgen Klopp, ele foi só o treinador campeoníssimo, inclusive conquistando Champions League com a camisa do Liverpool, né? Como treinador do Liverpool, né? Conquistou vários e vários títulos pelo Liverpool, treinou o Borussia Dortmund também e outros clubes, né? Ele estava como uma espécie de CEO da Red Bull, né? Empresa que dirigiu o Bragantino, o RB Leipzig. Bom, agora ele deve se tornar o novo treinador da seleção da Alemanha. Tem nada confirmado, mas ele deve se tornar, beleza? Para fechar, falando aqui do Bayern de Munique, gente, o Harry Kane está perto de renovar contrato com o Bayern de Munique por mais 2 temporadas. Ele tem contrato até 2027, deve ser renovado até 2029, contrato do jogador. O Nathaniel Brown, né, finalmente foi oficializado para valer pelo Bayern de Munique no site e tudo mais. É contrato de 5 temporadas, tá? Desse lateral que chega do Eintracht Frankfurt com o Bayern de Munique. Lembrando, ele não só joga de lateral, como também joga de ponta. Foi pensando nisso que o Bayern de Munique o contratou. Beleza? Agora, gente, o Bayern de Munique deve entrar em uma de vender jogadores. Jogadores como o Brian Zaragoza, que foi contratado pelo Bayern de Munique há 3 temporadas atrás, não teve chance no clube. Que, inclusive, digo infelizmente, tá? Porque eu acho esse jogador espanhol talentoso. Mas ele deve ser vendido pelo Bayern de Munique. O Sacha Boey, lateral, deve ser vendido pelo Bayern de Munique também. E outros jogadores também que eu estou me esquecendo, gente, particularmente, tá? A memória está fugindo aqui. Se ouviu falar, gente, que o Afonso Davies seria colocado no mercado pelo Bayern de Munique, isso não deve acontecer. Primeiro, porque o Bayern de Munique renovou o contrato do jogador não faz muito tempo. Segundo, o jogador quer ficar no Bayern de Munique, beleza? Então, isso é improvável. É impossível não, porque no futebol não existe isso. Mas é improvável que ele seja vendido pelo Bayern de Munique agora, tá? Inclusive, ele está disputando a Copa do Mundo com a seleção do Canadá, né? Reestreou com a seleção do Canadá na última partida. Bom, Maicon Olise e Real Madrid. Gente, por enquanto é especulação. Eu estou ouvindo muita especulação da imprensa alemã e da imprensa espanhola. É um festival de especulação, tá? O que se tem de oficial, vamos usar o que se tem de oficial, o Real Madrid negou que teria feito uma oferta ao Olise. Tem interesse por ele sim, mas oferta ao que parece não houve. O Bayern de Munique diz que não vai vender o jogador nem por mais de 250 milhões de euros, tá? Já deixou bem claro isso. Então, a princípio, ele fica no Bayern de Munique. O problema foi que nessa semana surgiu um boato aí de que pessoas ligadas ao Olise falaram de que ele pretende ir para o Real Madrid, que ele pretende sair do Bayern de Munique para o Real Madrid, mas o jogador não se pronunciou em nada. O Bayern de Munique nega essa versão da história e o Real Madrid, idem, também, tá? Então, assim, por enquanto nada feito. Por enquanto só especulação, jogada no vento, beleza? Então é isso, galera.
Quando chegar mais perto do dia 20 de julho, que é quando o Bayern de Munique começa sua pré-temporada, logo após a Copa do Mundo, né, um dia depois, a gente vai trazer os amistosos do Bayern na pré-temporada, tá? Mas, por enquanto, abraço a todos, até a próxima, deixem um like aí, se inscrevam no canal, notícia, 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 é o foco do canal, não preciso nem falar, né? Tá aí provado por si mesmo. E é isso, galera, a qualquer momento a gente volta aí, beleza? Então, peço like, se inscrevam aí e tchau!